Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, com uma breve reflexão nessa madrugada, para um breve exercício da fé, com um simples versículo que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51, que diz assim: Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava essas coisas no coração. Glória a Deus. Está falando do menino Jesus, ainda criança, irmãos, com 12 anos, que foi deixado para trás no templo pelo seu pai e pela sua mãe, José e Maria. O pai do ainda garoto Jesus. E nesse momento relata justamente que eu li para vocês que ele estava voltando para casa. Lucas faz questão de dizer que ele era obediente. A grande questão é que no meio da discussão, Maria tentou culpá-lo por ficar para trás e Jesus dá uma resposta um pouco intrigante, uma pergunta. E eu costumo falar que as perguntas de Deus elas geram em nosso coração justamente a reflexão. Por quê? Porque Jesus era onisciente, irmãos. Mesmo sendo criança, ele tinha toda a intimidade com o Pai. E, logicamente, ele foi crescendo em intimidade e ele se movia propositalmente. Nesse versículo nós vemos que ele voltou depois de gerar reflexão dentro do coração de Maria, que era... E as perguntas de Deus, normalmente ela quer gerar uma palavra no nosso coração, ou uma confissão de culpa, ou uma confissão de fé, para que nós venhamos a remover tudo aquilo que nos impede de viver plenamente. E nesse versículo eu aprendo algumas coisas que às vezes pode parecer um pouco duro, principalmente para aquelas pessoas que são papai e mamãe, mas nós precisamos falar a respeito disso. A palavra fala: então voltou com os seus pais para Nazaré. Bom, ele voltou e, pelo que parece, Jesus com 12 anos tinha muito mais maturidade que José e Maria, que deixou a criança para trás. E existem casas assim, irmãos, onde os filhos são mais maduros espiritualmente que os seus próprios pais. É muito difícil aceitar essa realidade, mas eu conheci pessoas na minha vida, irmãos, que tinham 14, 16 anos, que eram mais maduras, e eu não estou falando aqui, logicamente, cronologicamente, não estou falando na questão de idade, estou falando na questão de sabedoria e entendimento, principalmente espiritual, que pessoas de 60 anos. Conheci pessoas de 60 anos que se comportavam como as verdadeiras crianças. E quando eu falo que Jesus voltou com seus pais para Nazaré, aponta justamente para uma obra, a obra dentro da sua casa. Nós vemos durante todo o Evangelho Maria e seus irmãos lutando contra o ministério de Jesus, mas depois eles mesmos, depois que Jesus morre, acreditou que verdadeiramente era o Cristo, principalmente quando ele ressurgiu, ali se unindo a Pedro e os demais no crescimento da igreja, ou seja, eles também precisavam de salvação, por isso Jesus voltou com eles, porque Jesus sabe que a salvação precisa entrar na casa, por isso, olha, e fala assim, em tudo lhe era obediente. Então a resposta negativa de Jesus, como a resposta negativa que Jesus dá, justamente quando Maria pede para ele transformar a água em vinho ou fazer alguma coisa no primeiro milagre que é atribuído a Jesus em João capítulo 2, no casamento de Caná, seria desobediência? Não, não é. Então não é desobediência, meus irmãos, a gente falar não para nossos pais. Não é desobediência falar não, não quero. Não é desobediência, principalmente se estivermos na direção de Deus. Importa-nos, igual fala em Atos 5:29, obedecer muito mais a Deus do que a homens. Nós sabemos que hoje existe, e eu creio que Maria vivia um pouco disso, irmãos. Assim, pelo que a gente ouve da história dela, ela era uma mãe super protetora. E tem muitos filhos que não crescem justamente porque ficam debaixo das mães super protetoras. Nós vemos mães que destroem casamentos verdadeiramente porque querem opinar nos casamentos dos seus filhos já crescidos, das suas filhas já crescidas, e essas pessoas elas ficam travadas em seus medos e não conseguem fazer nada sem o conselho do pai e da mãe, não conseguem enfrentar os desafios da vida. E a gente precisa aprender a decidir por nós mesmos. E mesmo que nós venhamos a errar, quem nos fornece a cruz é Cristo.
Você sabia disso, meu irmão? Você sabia disso, minha irmã? Então, através dessa mensagem, eu creio que Deus está libertando corações justamente de um super protecionismo que não é necessário, para que venha justamente a gerar o crescimento. E durante o nosso crescimento, muitas vezes nós vamos sentir dor. Vai ser necessário aprender a falar não. E a não até para pessoas que nós queremos. Como, por exemplo, o Senhor Jesus, que nós amamos. Como, por exemplo, pessoas mais próximas, como o nosso pai e a nossa mãe. E também uma mensagem aos pais. Deixem os seus filhos decidir. Deixem, às vezes, eles se escorregarem. Deixem, às vezes, eles caírem. Deixem, às vezes, eles se machucarem. Não tem mal nenhum nisso, irmãos. Você pode ficar de olho e oferecer uma ajuda para levantar. É muito mais sábio, às vezes, deixar ele cair e oferecer a ajuda de levantar do que propriamente não deixar o filho nunca cair, porque senão vai se tornar um filho mimado e uma filha mimada. Deixa os seus filhos decidirem por si mesmos, principalmente aqueles que já estão com mais de 18 anos, né, irmão? A gente precisa parar para pensar nisso. Superproteção nunca ajudou ninguém. E a palavra fala, Maria guardava todas essas coisas no coração. E aqui eu vejo uma maturidade espiritual de Maria nesse momento. Porque, irmão, é um menino de 12 anos que exortou ela. E ela está guardando esses acontecimentos. Quando ela chegou e viu de frente, ela viu homens dotados de sabedoria, mestres da lei e fariseus, justamente aprendendo com o Senhor Jesus. E nós precisamos guardar todas as palavras que Deus nos dá no coração, irmãos. Se nós quisermos realmente vencer, nós precisamos esconder a palavra para não pecar contra Ele. E guardar no coração fala justamente de, no determinado tempo, por exemplo, naquele momento em que nós deitamos na cama, puxar a memória para pensar naquilo que Deus falou ao nosso coração para ver se faz sentido. E logicamente sempre o que Deus fala, irmão, sempre terá sentido para a nossa vida, porque Ele nos conhece melhor do que nosso pai e do que nossa mãe, e do que melhor do que nós mesmos. Nós vamos verificar isso na jornada da fé. E eu quero terminar justamente com Provérbios 4, 23. Salomão vai nos dizer, sobretudo o que for guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes da vida. E para guardar o coração, para guardar a fé, guarde a palavra que Ele lhe deu, que corresponde justamente ao seu propósito. Deixa ali. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão em processo de amadurecimento espiritual e que às vezes precisam, Pai, cortar o seu cordão umbilical com os seus pais terrenos. Encoraja-os, Pai. Há muitas vezes fala não, encorajam-os, os pais e as mães deixarem os filhos caminharem e escreverem as suas próprias histórias. Ó Pai, que todo laço emocional que gera culpa, que gera medo, que gera insegurança, sejam desfeitos aqui em nome de Jesus. Todo laço emocional produzido pelo próprio pai, pela própria mãe, pelos próprios filhos que andam na insegurança, ó Senhor, que o Senhor possa trazer para nós a cura hoje, a cura das nossas emoções, para que nós mesmos possamos tomar as nossas decisões. É o que nós pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.